Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Aurélio, 55º episódio do podcast Pod Chefe. Nossa, Rony, parece que eu tô tendo um déjà vu. Peraí, deixa eu olhar. Aurélio? Sou eu? Sem barba? Pois é. Coisas do teatro, Rony. Coisas que só o teatro fazem com você. Que maravilha que é esse espetáculo. Bom, né? mas pra quem quer acompanhar o Pod Chef, como é que faz, Rony? @podchef no YouTube, @podchef oficial no Instagram e @podchef em qualquer lugar que você queira, você vai nos encontrar. Isso. Nas melhores bancas de jornal que já não existem em todos os lugares, mas estaremos lá. Bom, este mês é o mês de abril, um mês muito especial, né? Já falei pra você, né, Rony? Em abril nascem pessoas importantes. Tem um que começa com A e termina com O? É, tem todas as vogais no nome. Rapaz, Entendeu? é Aurélio. Se você sabe, escreva aí no chat quem é. É, mas tem a sua netinha também. não tem? Também tenho minha neta fazendo aniversário em abril. Então, e mês passado, março, foi um mês especial, né? Um mês Dedicado às mulheres, mas Frisamos aqui que é todos os dias é o Dia Internacional e Nacional da Mulher. E o Podchef, né, tem procurado dar espaço e voz para as mulheres da nossa sociedade que tem alguma coisa a contar ou não, né, mas que queiram vir aqui e contar sua história, contar sua trajetória de vida, compartilhar com a gente e com quem nos acompanha, né? A gente fica muito feliz de ter essa companhia aqui, né, feminina, porque é um podcast dois brutos aqui, mas a gente tem um coração bom. Rústico, mas não sistemático. Rústico, né? E hoje, Rony, né, a gente vai ter uma convidada especial aqui, vou falar um pouco dela. Nossa convidada, ela é graduada em Matemática e Pedagogia, é pós-graduada em Neuropsicopedagogia e especialista em técnicas que unem a mente e o corpo. Bom, ela transformou uma dor pessoal e profunda em um propósito que hoje ajuda mulheres a organizarem as suas mentes. Com muito prazer, Rony, nós apresentamos a nossa convidada, que é Julaine Guimarães. Seja Muita bem-vinda. paz e gratidão, bem-vinda. Julaine, o espaço é teu. Precisamos saber da onde você veio. Como que você foi parar na neuropsicopedagogia? Por favor. Eu quero começar agradecendo esse convite, um convite muito especial. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite para falar um pouquinho, então, dessa neurociência, dessa neuropedagogia na nossa vida prática. E para que as pessoas possam também saber como usar essa neurociência, também junto com a inteligência emocional, que é o que a gente vai tratar aqui nesse dia de hoje. Então, fiquem atentos aí que vai ter muita dica, vai ter muito conceito que a gente vai construir junto para que você consiga usar a neurociência a seu favor. E eles pediram aqui para eu me apresentar, gente. Vou contar um pouquinho aqui para vocês da onde eu vim e por que eu cheguei até aqui. Então, eu sou a terceira filha de 4 filhas mulheres de uma família muito humilde, de uma cidadezinha de 4.000 habitantes. Olha Tá? aí. E aonde faltava tudo na minha casa, mas nunca faltou incentivo para estudar. Então, se eu fui para a universidade, é porque a minha mãe lia para a gente à noite, era muito lindo, a gente pegava livro na biblioteca, ela lia. O meu pai incentivava a estudar, comprar as coisas que precisava na escola, tirar as fotos. Então, foi um incentivo muito grande a parte educacional e a parte da leitura. Apesar de meus pais serem muito simples, eles incentivavam muito o estudo. E isso foi com o que fez que eu quisesse fazer diferente, que eu quisesse chegar num lugar onde eu pudesse olhar e honrar tudo que meus pais incentivavam. E nessa busca, eu comecei ali estudando matemática, lecionei muito matemática. Na minha família, gente, tem 5 professores de matemática. A minha irmã é professora de matemática. Só. Aposentada, mas é professora. Ela amava dar aula de matemática, minha irmã. Eu fiz esse papel há muitos anos. Amei dar aula de matemática por muitos anos. E ao longo dessa trajetória aí da minha formação, eu fui ganhando outros. Eu fui atrás da neuropsicopedagogia clínica, né? O que é essa neuropsicopedagogia? É uma forma da gente usar a neurociência
de forma pedagógica, quer dizer, eu entendo que é neurociência, que é da medicina, que é da psiquiatria, e levo para os processos educacionais. Porque a psicologia, ela faz muito uso disso, mas a gente tem mecanismo. A educação não, então ela vai deixar isso com a cara ali pedagógica para a gente poder usar nos espaços educacionais. Essa busca a mais de todo o conhecimento que a gente vai falar aqui, das terapias do TFT, Toad Field Therapy, de todo o mecanismo que a gente vem usando, ela foi uma busca pessoal minha, tá? Porque aos 13 anos eu vivi o processo de esquizofrenia da minha mãe. Então foi um processo onde todas as minhas irmãs passaram por depressão ao longo desse caminho, eu não passei. Mas em uma das minhas gestações, eu tive depressão pós-parto e eu levei 1 ano e meio para me recuperar dessa depressão. E aí foi aonde eu estava na educação ainda, amando matemática ainda, tá? E aí eu falei, sala de aula. opa, dentro de uma sala de aula. E aí eu disse, opa, eu já tinha alguma coisa lá atrás por conta da minha mãe, por conta de cuidar das minhas irmãs e todo esse processo. E agora, nesse período gestacional, de parto, de pós-parto, eu tive essa depressão. Eu fiquei 1 ano e meio em tratamento, né, com remédios, e depois eu decidi que eu queria fazer diferente, que eu queria buscar estratégias diferentes. E aí surgiu a Julaine terapeuta. Só que a terapia não deu conta, ela foi para a neurociência e para a inteligência emocional, que são as minhas áreas de pesquisa. Então, nesse movimento, foi um movimento de transformação pessoal, aonde a minha busca, eu me identifiquei com a meditação, com os processos de respiração e muito do autoconhecimento. Só que dentro da educação, eu tinha que ter um cuidado para levar tudo isso. É aí que entrou a neuropsicopedagogia, porque eu queria entender tudo que a gente usava nas terapias, que dava certo para mim, que eu me recuperei, tá? Vamos aplicar isso. Que é a programação neural, a PNL, através da neurociência, que é o TFT, que é a respiração, a meditação. Então, eu queria levar isso de forma pedagógica. Aí eu fui para a neuropsicopedagogia clínica, falei, aqui eu posso amparar o meu trabalho através da neurociência. E apliquei em mim e fui para a sala. Falei, agora tem alunos aqui que precisam disso, e a escola foi me dando espaço. Foi me dando espaço. E era, assim, uma coisa muito interessante, porque todo mundo chegava na sala, vamos dizer assim, uma palavra da minha infância, esgualepado, né? Todo mundo estava cansado, reclamando ali. E aí eu olhava e falava, poxa vida, mas eu não tenho tantos problemas de indisciplina, eu não tenho tantos conflitos. Claro que teve anos que teve turmas difíceis. E todo Teve mundo sexta sofre. série, né? Teve 7º ano, muito difícil. E daí, nesse movimento, eu pedi à escola abrir espaço. E eu comecei a aplicar algumas técnicas de programação, alguns exercícios de criatividade, autoconhecimento, que tem nesse livro, que foi técnicas que eu usei no ensino fundamental. E durante a pandemia, aí que foi o boom de entender como é que eu podia ajudar esses alunos e esses professores. Que nasceu uma necessidade também muito grande nesse período, né? Uma necessidade muito grande, onde a gente via famílias, alunos, só um banheiro em casa, uma família, né, os avós vivendo junto, muitas pessoas com necessidades tanto de espaços físicos, por conta da sua individuação, e também dessa convivência. E aí aumentou muito a questão da violência, de todo esse processo, e a depressão e a ansiedade por conta de não se sair de casa. E aí... As pessoas começaram a se conhecer, né? Porque elas não se conheciam. Nossa, você mora aqui? Eles não conviviam, né? Essa fase é uma fase complicada, né? Porque a gente percebeu que nesse período, casamentos que eram duradouros, de repente desembarcaram, né? É porque assim, você... fazendo uma pausa assim, né? Mas se você pensar, boa parte da nossa vida a gente passa fora de casa, né? Convivendo com outras pessoas. Você passa no seu trabalho, ou estudando, né? Então você passa boa parte do seu tempo acordado fora. Você vai chegar na tua casa à noite, às vezes para jantar, tomar um banho, ver alguma coisa na TV. Ele já chega esgualepado. Esgualepado, né? Então, quando você passa a ter que
ficar lá 12 horas junto, num espaço, e aí, numa situação estressante, porque aí as pessoas não podem fazer, não podem sair, não pode... Acaba confinamento, na verdade. Não tem psicológico que resista, né? Assim. Mas isso, quero fazer um link com isso. Por quê? A gente vai para a escola e a pandemia ela veio para sinalizar um problema de saúde pública, que é a ansiedade, a depressão, os transtornos, por conta da disfunção da sociedade. A sobrecarga de trabalho, né, a aceleração, o estresse e muito da gente assumir esse processo de aceleração da tecnologia. Sim. Que começou aí há uma década, né, uma década e meia, esse processo, né, de acelerar. Então, em um clique, a gente tem uma informação e os nossos neurônios, né, o nosso cérebro, o que ele faz? Ele vai se adaptar ao modelo mental a essa nova realidade. Só que o nosso controle é pouco, porque a gente vai se adaptar a esse modelo mental e esse modelo mental, ele quer dopamina rápida. Então, e ele não consegue mais ter um nível grande de concentração, ele não consegue mais fazer coisas que eram simples. Por exemplo, se a gente olhar para a vida de uma mulher, como nós, né, o nosso grande foco é a mulher, quando ela para descansar, ela está se sentindo o quê? Sempre improdutiva. Ou por que eu estou parada? Ou por que eu não estou rendendo? Tem que fazer tal coisa. Mas ela fica colocando coisas na agenda para suprir esses espaços por conta dessa aceleração. Então, essa aceleração da sociedade, ela vem também mudando o nosso modelo mental. Ela vem também. E a pandemia, junto com isso, foi uma denúncia muito grande, né? Agora a gente tem que olhar para isso. Agora a gente tem que fazer o quê? Uma escola, uma sociedade, uma universidade que fale do letramento do autoconhecimento para a inteligência emocional. Que fale do quê? Eu estou ansioso. Eu sei dizer que eu estou ansioso, mas eu tenho que perguntar por quê. Quais são os meus gatilhos? Que fale, que reconheça os pensamentos intrusivos, que reconheça o que sente nas suas relações ou no seu trabalho. O que acontece comigo? E por que acontece? Então, eu sei que uma palavra, como você diz, Aurélio, lá tem todas as vogais, né? Mas e daí? Você teve uma emoção, você sabe de onde ela veio? Você sabe? Eu sei que aquilo é uma vogal, que isso é uma garrafa. Mas o letramento para a inteligência emocional, para o ser, para a educação do ser, ela está chegando agora, né? Nas nossas escolas. Está sendo implantada muito devagar. A gente ganha e perde espaço, ganha e perde espaço. Imagina aqui no Paraná, a gente começou com a disciplina de projeto de vida. Eu fui a primeira professora a trabalhar com essa disciplina no colégio, em Cambé, no Colégio Érico Veríssimo. Amei. Eu podia aplicar muitos conhecimentos que eu estava estudando. Agora, eu estava nessa área. E o professor que é de sociologia, que é de filosofia, que depois pegou, que não tinha nenhum estudo sobre neurociência ou projeto de vida, foi o mesmo desempenho? E agora a gente perde a disciplina de projeto de vida porque ela entra numa outra ementa mais espremidinha. Então a gente já deixou de ganhar espaço. Parece que já não é mais interessante, já não tem mais o porquê, né, de existir. A falta de continuidade num projeto desse, eu acho que é uma lacuna que vai ficando, né? Que depois a sociedade vai mostrar pra gente a falta que vai fazer lá na frente. Você falando isso, eu lembrei de um link com empresas, né? Que hoje todas as empresas, ela vivem num sistema de sim, tem que estar alegre, eles têm que estar motivado. Sempre o funcionário tem que estar alegre, tem que estar motivado. Você faz malabares dentro da empresa, mas aí esquece do básico. 6x1, né? Dá um descanso, deixa ele ficar mais com a família, né? Dá algum tipo de benefício onde ele possa olhar isso de uma maneira diferente, participar da sociedade de uma maneira diferente. Então a alegria dele não está contrita ali só no eu tenho um bom salário. Não é isso, né? O que tem ao seu redor, né? O que te faz ser feliz, né? De repente, como você disse, a minha felicidade foi falar Aurélio e eu entender a letra e quem é o Aurélio. Para outra pessoa não vai fazer sentido algum,
Né? Eu acho isso fantástico. Neurociência, Aurélio. Vamos aprender, neurociência, vamos aprender. Bom, você fala sobre a complexidade feminina e que isso não é uma fragilidade, e sim uma profundidade. Como que a neurociência encara essa engrenagem emocional e cognitiva e o que nos diferencia, ao mesmo tempo, nos dá tanta potência? De onde ela vem isso, né? Com a neurociência? Como que ela pode impulsionar isso? Eu acho que a gente pode olhar para a sociedade e depois a gente pode fazer um recorte para essa mulher. Quando a gente fala neurociência, a gente está olhando para a psicologia, para a medicina, primeiro para a área da medicina. Depois a gente vai olhar para as outras áreas sociais. E quando a neurociência, né, que eu quero compreender como é que esse cérebro funciona, eu quero compreender como é que esse cérebro aprende, eu quero compreender como é que esse cérebro sente, eu quero compreender como é que esse cérebro se recupera, entre todas as áreas. Né? Então, se a gente fizer um recorte, eu quero compreender esse cérebro olhando para a nossa sociedade, então nós vamos verificar todas as marcas sociais que foram, ao longo das décadas, formatando esse cérebro através do quê? Da educação, da cultura, da religião, e chegando lá no ambiente pequenininho, que é, né, o nosso micro, que é a família, que é o nosso primeiro leito, onde a gente recebe ali as crenças, os valores. Então, aqui entra a potência. Essa primeira potência essa criança de 0 a 7 anos, ela é programada. Por quê? Porque o cérebro está em funcionamento das ondas cerebrais mais baixas. E essas ondas cerebrais, a criança, ela absorve tudo sem filtro. Então, essas experiências vão dizer quem vai ser essa mulher e quem vai ser esse homem. Então, o perfume que você usa hoje, as escolhas que você faz, a cor de carro, o tipo de, né, a mulher que você escolheu, aonde você mora. Então, isso faz ressonância com a sua configuração da primeira infância. Então, você responde muito a isso. Por isso que muitas pessoas são bloqueadas, têm seus traumas. Imagina, uma violência, né? Um abuso moral, físico. O que ele leva a acontecer nesse cérebro? Quando a gente olha isso para a infância, um bloqueio. Então, a criança não aprende. Ela se volta 50% para a sua atenção naquilo e depois atenção para a aprendizagem. Então, a neurociência, ela se torna potencial em primeira instância para a educação das nossas crianças, mas é a educação da sociedade como um todo, é em casa e dentro dos espaços escolares. Ontem eu falava, terça-feira, na verdade, eu falava sobre isso no curso de pós-graduação, quando elas perguntavam por que as crianças não aprendem. Então, tem muitas coisas. E por que os adultos são assim? Por conta das crianças que foram formadas. Então, o seu modelo mental, ele é programado, porque você não tem filtro. Agora, imagina uma criança que sofreu violência física, abuso, que teve desafios, que faltou alimento, que esse cérebro não se configurou organicamente, né, 100%. Quando ela chega na vida adulta, qual é o comportamento dela? Tá tudo ali. E aí a neurociência vai ter ferramentas, né, para poder colocar em prática e ganhar uma melhora, uma adaptação? Exatamente. É aí que entra a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é um ramo da neurociência. Então, eu entendo como esse cérebro é plástico, como ele funciona, como é que ele pode se adaptar. Porque a gente está se adaptando o tempo todo, a gente pensa que não. Mas os estímulos visuais, a alimentação, as pessoas que eu convivo, não é à toa que todo mundo fala, você é a média das 5 pessoas que você convive. Em fala popular, isso parece brincadeira, mas não é. Mas realmente, as pessoas que estão ao seu lado, você vai ter resultado parecido com os dela. Por quê? Porque dentro da neuroplasticidade a gente descobriu o quê? Neurônios espelhos. Então, eu vou ficar
nesses comportamentos. Se eu mudo de ambiente, eu posso espelhar novos comportamentos. Assim, tentando explicar bem simples, bem simplista, assim. Eu aprendo aquilo que eu sinto. A emoção me faz daquilo que eu vivencio, é aquilo que vai me formar, né? Então, essa cognição das coisas onde eu estou inserido, né, que vão... Já não foi tão simples. A gente já estou tentando te entender, vai. Eu vou te explicar, você vai entender. Então, me explica. Então, imagina só, o que você aprendeu na infância. Eu atendi uma mulher, eu vou falar isso aqui, eu falei que eu vou escrever essa frase no livro. Mais um, vai mais um. Mais um livro, já tá vindo aí, gente, tem um novo livro, sim. Foi muito importante ouvir essa mulher. E durante ali a mentoria, ela contou que ela usou por muito tempo 2 calcinhas. E em algum momento ela se perguntou por isso. Ela foi perguntar para a mãe dela. O que aconteceu? Por que a gente usa 2 calcinhas? E ela usava porque a mãe dela usava. Ela repetia um comportamento. Mas a mãe dela usava 2 calcinhas porque uma sempre estava furada. Então ela tinha que cobrir o furo. Só que, o que ela aprendeu? Que ela precisava usar 2 calcinhas. Ninguém falou para ela sobre o furo. Nossa, ela só deu continuidade. E é assim... Vocês que estão aí em casa, não, gente... Só se usar só sem furo? Mas isso é o seu cérebro. A mãe já fazia isso. Não, mas a mãe mesmo. Por que ela usava? Tá bom. Porque ela não tinha, ela só tinha calcinhas velhas e furadas, ela não podia comprar. Era um furo de um lado, tá. Agora entendi. Foi muito interessante isso. Parece uma coisa tão simples, mas não é tão simples assim. Não, isso é para explicar o que é um comportamento. Como que as pessoas agem? Ela espelhou, criou um modelo mental e ela replica e não questiona. Então, muitas coisas que a gente traz das nossas famílias, dessa configuração desse primeiro leito, né? É sobre isso. Então, você nem questiona, mas você sai fazendo. Você sai fazendo. Você vê uma imagem aqui de você falando da questão daqueles dos macaquinhos quando vão pegar a banana. E joga água, e aí o outro vai também, já os outros todos batem nele. E ninguém questiona por que não pode pegar, né? Porque todos sabem que vão apanhar. Ponto, só isso. E ninguém questiona por que não pode pegar, por que o comportamento está ali, todos repetem o mesmo comportamento, mas ninguém questiona. Isso é um experimento científico. Ó, a gente já está falando do livro do Norman Doidge. Então, ele traz lá muitos experimentos. O que você acabou de explicar aqui é o que a neurociência traz hoje. Então, a gente, em laboratório, né? São os ratos, os macacos, para que aconteça esses experimentos e a gente entenda também o cérebro humano. Então, se cada vez que o macaco vai pegar a banana, ele leva um choque, ninguém mais vai pegar a banana. Posso falar para vocês? Esse experimento foi feito com rato e com cheiros. Quando o próprio ratinho sentia o cheiro, ele nem ia mais, ele nem avançava para pegar o alimento. E isso não se repetiu só nos filhos, isso se repetiu nos netos e nos bisnetos. Aí a gente entra em algo mais fantástico, que é a epigenética. Então, os registros emocionais e os comportamentos não ficam só naquela geração. Eles também se estendem, assim como a genética. Então, hoje, a gente consegue comprovação científica disso. Pensa, que doido isso, cara. Fala desse primeiro livro que você mostrou, mais detalhes para as pessoas. Esse livro, ele tem... E tá à venda também, né? Sim. Vamos mostrar com mais... Guilherme, fazendo favor. De quando é esse livro, Julaine? Esse livro é de 2022. Esse livro é de 2022. Esse livro ele tem exercícios práticos de criatividade e autoconhecimento, onde a gente usa práticas simples para a pessoa poder se conectar com ela, se conhecer, para começar o seu despertar do autoconhecimento, que é o quê? É a base de todo o processo para regulação das emoções. E Aurélia, aqui tem é indicado para qualquer... Vou te contar uma história que é muito interessante sobre o livro. Vamos fazer propaganda. Vamos aproveitar. O livro ele foi pensado para adolescentes, porque eu utilizei essas atividades em sala, tá? Eu preparei, utilizei em sala. E daí, no lançamento do livro, tinham mais de 150 mulheres, maioria professora. E elas compraram e começaram a usar, começaram a me dar feedback.
Eu falei, mas Então tá bom. peraí, tá bom esse livro. Aí quando eu abri as turmas de mentoria, então cada mulher recebe um livro desse para praticar o seu autoconhecimento de forma mais leve. Então elas recebem esse livro hoje. Então, de adolescente foi para mulher. Então é para quem quiser se conhecer. E Aurélia, essa Quem capa quiser aqui é adquirir, famosa. como é que- Essa capa quem aqui, fez? quem ajudou a fazer Quem? foi o filho dela, o Leonardo. Que tá Hum. aqui hoje com a gente no estúdio. Um abraço pro Leonardo, obrigado por ter vindo. Tá. E a pessoa quiser adquirir esse aqui, como faz? Esse livro aqui você pode adquirir através da editora Apres, também pode adquirir na Amazon. Gente, também eu descobri que você pode adquirir na Shopee. E que no último semestre a gente vendeu mais de 2.000 e poucos livros na Shopee, Então, tá lá, gente. através da editora. Leiam, Qualquer né? coisa A vai gente ter o sempre link faz- na ficha técnica também? Então, qualquer coisa vai ter o link na ficha técnica, a gente vai colocar aqui depois, tá? Tá disponível. a gente sempre incentiva a leitura aqui. A gente tem um espaço. né? Depois a gente vai ler? falar do outro, na hora que a gente chegar lá no assunto. Bom, vamos falar agora daquele... Ó, tem uma ferramenta aqui que a gente conversou falando de ferramentas práticas. Você se especializou em TFT. O que é o TFT? Pronuncia pra gente que o nosso inglês é for everybody. O meu inglês também não é tão bom, não, mas é Told Field Therapy. Falei pra você. Ah, Sempre viu? soube que era isso. Eu falei que era assim que falava, você não acreditou. Bom, mas para quem está acompanhando a gente aqui, o que é esse método, Eu acho que esse método ele chegou Essa na minha prática. vida em 2018, tá? Em 2018 eu precisei fazer uma cirurgia também e eu tive ali um desnível. Foi a última vez que eu tive um desnível hormonal, tá? E esse desnível hormonal eu precisei usar medicação por 4 meses para cobrir esse desnível. Me deu um início de depressão. Não tive depressão, mas novamente voltou. E aí eu falei, e agora? Agora não dá mais, né, gente? Vamos endireitar isso. Aí o TFT chegou na minha vida. Eu fui a São Paulo, eu conheci essa terapia, tá? E fui a São Paulo fazer esse curso. Eu já aplicava em mim e fiz o nível 1, nível 2. É uma terapia muito simples. Assim como a acupuntura usa as agulhinhas, as bolinhas, o Told Field Therapy, que é o TFT, ele usa pontos. E é uma terapia, tá? Então, esse ponto aqui é o ponto de reversão, quando eu tenho um pensamento negativo. E nós temos pontos no rosto. Então, aqui, nessa região, aqui. Então, são pontos para a gente trabalhar e alguns dedos da mão. São pontos de acupuntura autoaplicável, aonde a gente trabalha, você ensina a pessoa a trabalhar para que a gente acuda à depressão, à ansiedade, fobias. Eu tenho professoras que trabalharam comigo, já tiveram muitos benefícios. Eu atendi a Eliane, Sim. a outra Eliane, que é a Eliane do NAS também. Então, a Eliane, ela tinha fobia de aranha. Ela não sabia porque ela tinha medo de aranha. E Eliane do NAS. E a gente trabalhou várias sessões e ela perdeu esse medo. E eu atendi também o primeiro caso que foi mais difícil. Eu fiquei quase 8 meses com a Gabriela, que é filha da Eliane. Hoje ela é uma moça, já fez mais de 15 anos. Ela tem até um vídeo muito interessante que ela agradece, porque a gente conseguiu tirar esse medo, essa fobia de cachorro, que talvez foi da gestação, porque elas não lembravam de ter acontecido nada. Então, é uma terapia muito simples, que quando uma criança a gente demorou mais, mas que quando a gente sabe o trauma que a pessoa tem, e a pessoa fala sobre esse trauma e consegue Abre mais, né? voltar na cena, por exemplo, tem um sofrimento ali no início. Mas esse trauma, ele é trabalhado, e às vezes a pessoa está com uma nota 10, que a gente fala, dá uma nota para avaliar. E ela dá uma nota, está 10, mas agora está 6, agora está 4, não sinto mais nada. Talvez depois volte, porque a gente não trabalhou tudo, alguns aspectos, e a gente vai trabalhando na terapia. E vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu estou falando sobre isso, tá? Coloquei nos meus blocos de mentoria há 2 anos, mas antes eu não colocava. Eu falava assim, eu não vou colocar porque isso é muito simples, as pessoas não vão querer fazer. Só que fazia muito sentido porque quando eu trabalhava assim, trabalhava com a família, com as pessoas que queriam ali, eu tinha muito resultado. E começaram a chegar muitas mulheres, às vezes com medos, com traumas, com depressão. Eu falei, eu vou ter que usar a ferramenta. Aí ela voltou para o meu trabalho. Numa tradução simples seria
Pontos de acupuntura autoaplicável. E o perfeito é para o emocional, para os traumas emocionais. Esse é o pontinho-chave Esse é o pontinho-chave. Você sempre é cobaia dos seus métodos? Eu sou. Ela testa nela primeiro, mas Eu testo. Então, gente, ó, não precisa ficar com medo que ela já testou nela. Tá tranquilo, tá viva. Ó, ela tá aqui dando tá entrevista, bem, tá tá joia. tudo... Pode fazer. Gente, depois, se vocês quiserem, eu posso deixar um link que eu fiz na época da pandemia, que os alunos tinham muita ansiedade. E tá no YouTube. Vai estar na ficha técnica. Manda pra gente. Vou colocar a gente para lá. vocês, gente, porque eu acho que é muito importante. É um vídeo muito simples, mas que quando as pessoas falam que estão com ansiedade, eu encaminho para qualquer lugar do Brasil e as pessoas depois falam que tem resultado. Então, é importante, porque tem o algoritmo, o que eu não contei aqui, ó. Tem sequência para ansiedade, tem sequência para medo, sequência para luto. Então, a sequência que vai estar lá no vídeo é específica para diminuir a ansiedade. E não precisa ter medo de fazer, não, sabe por quê? Foi um psicólogo nos Estados Unidos, tá? Que fez todo esse movimento, que estudou, que descobriu psicologia, psicanálise, acupuntura e criou os pontos específicos para trabalhar a parte emocional. Então, é um processo que realmente teve essa criação de método, porque... E teve resultado. E teve resultados. Nos seus estudos, você fundamenta, assim, e cita Daniel Goleman e o Norman Doidge. Doidge? É essa a pronúncia? Doidge, né? E fala muito sobre essa questão de que o cérebro pode ser treinado, né? Que a pessoa ela não está fadada a não mudar durante a vida, se é a mesma... Né? Por favor, né? Eu queria que você falasse um pouco mais. Você já falou sobre a neuroplasticidade, é isso? Estou aprendendo. Vou aprendendo os termos, né? Sobre essa inteligência emocional, mais aprofundado para as pessoas compreenderem. Não fica só no caso Gabriela. Eu ia falar, olha que ressonância de pensamento. Porque é bem essa ideia. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não. Hoje, a neurociência vai te falar que não. Então, não. Você nasceu assim, mas você não precisa ficar assim. Bem isso, né? Então, não precisa ficar assim em qualquer aspecto. Por exemplo, dentro da educação, quando a gente vai trabalhar com o cérebro, fala que o aluno é TDAH. Então, aqui na parte, né, no pré-frontal, ele não tem um grande tempo de atenção. Então, você precisa trabalhar com o quê? Olha só, aí vem a metodologia. Então, se eu tiver algo, por exemplo, um mapa conceitual para trabalhar com esse aluno, ele aprende. Porque em vez dele ler 10 páginas, ele está só numa folha e ele consegue olhar as imagens e as palavras. Então, quando eu tenho a ferramenta certa, eu posso estimular o cérebro para aprendizagem, que é esse caso que eu dei. Quando eu tenho a ferramenta certa, eu posso estimular o cérebro para descansar. Eu posso estimular o cérebro para ser criativo. Eu posso estimular o cérebro para sair de um ciclo de pensamentos negativos. Eu posso estimular o meu cérebro, se eu tiver a ferramenta certa, para todas as áreas que eu desejar desenvolver. Então, ninguém precisa ficar do jeito que estava. Mas, então vamos abrir aqui um parênteses. A pessoa fala, a parte orgânica. Então, a gente tem que olhar a parte orgânica. A parte orgânica do cérebro está 100%? Então, agora vamos entrar com a neuroplasticidade. Porque aí, qual é a ferramenta que a gente precisa para que esse cérebro funcione melhor? Então, quais são as ferramentas que a gente precisa para que a gente diminua o estresse e o cortisol na nossa vida? Dá para respirar agora? Vamos respirar agora? Então, a gente poderia fazer 8 ciclos de respiração. Né? Esse é um grande exercício. Por quê? Porque quando você inspira, por exemplo, se a gente fizer aqui, vou ensinar para vocês, gente. Se você estiver muito ansioso, se você estiver acelerado, e cada vez que você vai trocar de atividade, eu estou dando aula, agora eu vou para casa, vou fazer almoço. Se você fizer os ciclos de respiração para trocar, para vocês entrarem em estado de presença, o que acontece na sua mente? Você inspirou, soltou ali por 8 vezes, mais ou menos, né? De inspira 4, solta em 6 ou 8, depende do que você aguentar. O que acontece? Você muda neuropsicofisiologia. O que é isso?
eu respirei, mudei a transmissão dos neurônios, quer dizer, os hormônios que caem na minha corrente sanguínea se transformaram. São mais hormônios do bem-estar. Então, eu consigo melhorar a concentração, melhorar o foco, só de fazer um exercício desse. E diminuir o estresse. Eu tenho um exercício que eu faço de toda manhã, que geralmente a gente acorda, tocou o celular, você já levanta da cama e tal, aquela loucura. Eu levanto os 2 pés no chão, eu vou sentir o chão, depois eu faço as minhas reverências, né, para poder agradecer. Aí eu vou levantar. Posso estar atrasado, posso não estar atrasado, mas esse é o meu mecanismo. Enquanto eu não fizer assim, eu não consigo olhar o dia. Porque senão a gente faz tudo atropelado, né? Já estou atrasado. Daí você não vai parar para respirar em momento algum. E eu acredito muito na respiração, que é uma técnica que eu uso também. Eu acho isso fantástico. Tenta, que vale a pena. Eu sou igual um nadador de 50 metros. Não respira. Vai no... Agora que a gente parou para respirar, a gente precisa falar dos patrocinadores. Sim, senão sim, nossos apoiadores. Só um tempinho para nós aqui, que é Para rápido. tomar uma água também. Comer Uma bolachinha. quilos. Ó. Bom, a gente queria falar da nossa querida DGA Music. Cara, eu tô muito feliz com a DGA, porque assim, DGA Filmes. DGA Filmes, deixa a gente bonito, elegante, Guilherme, cara. dá pra pôr um... como é que chama? Photoshop no vídeo? Como é que é isso? Tem como melhorar mais isso daqui? Deixar mais ou é magro? isso mesmo? Eu vi que o Aurélio melhorou Tirou bastante, minha barba no cara. Photoshop. Tirou até a barba dele no Photoshop. O Guilherme tem uma paciência com a gente aqui. Nossa. Um abraço pro Davi, pra Vanessa. Vanessa abandonou a gente, né? Ficou rica. É só o Davi agora. É só Ei, os Davi. trabalhos. Tá bom. Também temos a revista The Art, né? Revista The Art, um grande abraço pro pessoal da The Art. The Art tá indo longe, né, Rony? Rapaz, estamos aí entrando em alguns países. Isso é muito legal, porque é um sonho que nasceu na pandemia. E hoje a gente consegue ver que não é nossa mais, né? Quer dizer, ela nunca foi, na verdade, né? É um trabalho aberto. Um abraço pro Wilson, pro meu grande parceiro Aldo. O Aldo do Instituto Cultural Arte Brasil. O ICAB. Completando 25 anos do Batuque na Caixa. Vai ter novidades aí, hein? Vamos ter novidades aí. Que tem um parceiro da J Macedo também que tá apoiando. J Macedo, né? Tá apoiando o ICAB, é uma empresa importante, né? Aqui de Londrina. Valorizar os da casa, né? Isso é muito, importante. muito bom. E o Aldo é parceiraço, né? Sempre arrumando coisa pra gente aí. O Aldo tem um trabalho de pesquisa maravilhoso. E na área da cultura. Tá levando pra fora do país a revista, né? A revista tem. Vamos ter andado novidades. Em breves. Vamos dar um abraço pro pessoal da Notória, que cuida da nossa Grande marca. Notória, um abraço. Você precisa ter o registro da sua marca. Porque se você não registrar, você não é dono. Eu tô vendo aqui a Juliane tem várias ideias e tudo mais. Registre a sua ideia. Registre a sua marca. Aí você é dona. Porque senão vem outra pessoa e leva embora. E você quiser ser parceiro do Podchef, tá aí. Estamos aqui. É só entrar em contato nas nossas tem. redes. Você vai ficar aparecendo aqui e a gente vai falar da sua marca. A gente pode divulgar lá no nosso Instagram. A gente pode Vamos divulgar. tomar um café. Conversa com a gente. Isso, é baratinho. Brimo! Qualquer milhãozinho a gente tá... Não, estamos à disposição, gente. Aurélio, vamos seguir porque Isso. eu gostei do negócio. Vamos Julaine, em 2023 você criou o método APRC. E queria que você falasse mais sobre esse método, que é o autoconhecimento, planejamento, reprogramação mental e consciência. Mas tem uma palavrinha-chave aí, que é o permita-se. Essa Então, palavra é esses fantástica. são os pilares desse seu método. Mas o que consiste ele, assim, além das palavras que estão na própria sigla, o que ele é detalhadamente? Eu comecei falando, chegou a sua hora, permita-se. Então, esse é o primeiro nome. Você é parceira nossa, que aqui tem permita-se o tempo todo. O tempo inteiro aparece o permita-se aí. Então, é muito sugestivo para a gente pensar na primeira palavra, que é o autoconhecimento, né? E na última, que é a consistência. A consistência, a consciência, porque
tomar a decisão, ela até é fácil, mas você sustentar o processo depois que você tomou a decisão, se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver uma forma de se programar, uma estrutura, você não sustenta os seus processos. Então, o autoconhecimento é a base. O autoconhecimento é a base dos processos da inteligência emocional dentro das áreas educacionais, dentro das empresas, agora com a NR1, né, com toda essa cobrança, Nossa, e na sociedade como um todo. Então, é para a gente olhar. E quando a gente traz essa palavra, Aurélio, às vezes as pessoas olham para mim, autoconhecimento é holístico, é espiritual, tem uma relação assim que as pessoas tratam de forma negativa. Porque, e meio distante também, né? Porque se envolve essa parte holística, se quer levar para o lado da religião, então isso é só intuição, isso é só crença. Então traz essa conotação negativa. E ela não é. Então ela é uma palavra, né, que eu vou olhar de dentro para fora, de cima, né, para baixo. Então é uma palavra muito profunda, que é o ato de você se conhecer. Você saber... Pode terminar. Você saber de você e saber de você em todas as áreas da sua vida. Você não acha que as pessoas têm medo de se autoconhecer? De se conhecer verdadeiramente? De ver quem que tá no espelho, na verdade. Você sabe que é uma coisa assim, fazendo um parênteses assim, a gente que é do teatro, um dia eu falei para a pessoa, a gente representa muito, mas as pessoas na sua vida corriqueira, elas representam muitos papéis na sociedade. E talvez se autoconhecer seja uma barreira. Porque nós vivemos num mundo onde você tem que... a cada lugar onde você está inserido, você tem determinados padrões a seguir, né? Então você não pode chegar em determinado lugar, você não vai usar uma roupa. Embora a gente, né, ache que as pessoas têm que ser livres, mas assim, a gente tem... Né? Você não vai falar alto em determinados lugares, né? Você não... Seu comportamento ele é ditado por o meio onde você está. São regras de convívio. Então, assim, às vezes você no trabalho é de um jeito, na sua casa você é de um jeito, com seus amigos você é de um jeito. E aí você para e pensa assim, qual desses aqui sou eu mesmo? Ou eu sou a junção de todos esses? E às vezes, será que as pessoas não têm medo de falar assim, nossa, eu não sou nada disso, eu não sou nada disso, eu só represento e em nenhum momento eu sou eu mesmo. Eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso porque tudo isso que você falou é a identidade da pessoa. E a identidade, ela é mutável. Ela muda. Ela muda pelo contexto, ela muda pelo conhecimento que você ganha, ela muda pelas conexões que você faz. Então, a sua identidade, ela vai mudando. Tá? Então, e parece ser mesmo as nossas máscaras sociais. E nós somos tudo isso. Só que, além de tudo isso, tem o meu eu. A minha individuação. Né? Aí sim. Aí as pessoas, elas têm um certo medo, sim. Porque quando você toma consciência de uma coisa... Você já não pode mais voltar atrás. Porque daí você já está sabendo. E daí, como que você vai agir? Como que você vai reagir? Vai ser negligente com você mesmo. Não tem como. Mas por isso que as pessoas têm dificuldade. Essa semana eu estava conversando com uma enfermeira e o que ela me disse? Ela está ansiosa, a outra começou a ficar agitada. Eu vou lá no psiquiatra, ele vai me dar um remédio. Quer dizer, ele vai me dar um remédio para inibir, porque eu não me perguntei por que eu estou ansiosa no primeiro passo. A causa você não tratou. Aí eu tomo um remédio que inibe uma área do cérebro e tá tudo bem. É mais fácil do que fazer terapia. É mais fácil do que ir no psicólogo, é mais fácil do que ir no terapeuta, é mais fácil. Tá tudo certo. Eu acho que eu estou me regulando, mas na verdade, aí sim, eu estou negligenciando quem eu sou. Então, é um processo complexo. Se você pensar aqui, né? Por exemplo, são várias coisas. Por exemplo, se autoconhecer, planejar, fazer essa reprogramação, embora seja um processo que você entende que as pessoas são capazes de fazer, não é simples, né? Você acha que é? Não é simples, Aurélio, porque, por exemplo, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente pode olhar para a roda da vida, que é uma das práticas, né, do coach, que eu tenho informação que eu aplico nas mentorias. E aí eu vou olhar para a sua área da vida. Olha aqui, para a sua área profissional, você está satisfeito? Você vai me dizer por quê. E aí eu pergunto para você,
Quais são as suas prioridades de vida nos próximos 3 meses? O que você sonha? Como você se imagina numa projeção daqui 10 anos? E aí você nunca parou para pensar nisso. Ou você nunca parou para pensar numa Aí manhã. fica aquele cri, 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 cri. E uma coisa mais, você não sonha. E aí você não sonha, as suas metas são de quem? Muitas vezes, isso que é autoconhecimento. Eu quero linkar para a gente poder entender de forma prática, tá? Então eu vou perguntar para você quais são as suas metas. Ou você sonhou, você sonha. Ah, não vou sonhar porque eu não posso realizar. Porque tudo vai começar na mente. Então, se a gente deixa de sonhar, ou de escrever sobre os nossos sonhos, ou de criar coisas para realizar, o que acontece? Você para de entender o que é prioridade para você. Você sai fazendo o que precisa fazer e você vive no piloto automático. Apagando incêndio. Pergunta para as pessoas. Se eu perguntar, fala para mim aí em 1 minuto quais são os seus 3 sonhos que você quer realizar. Pior ainda, fale 5 qualidades suas. Quando eu falo qualidade, ela só lembra de defeito. Então, olha, o nosso autoconhecimento social, ele vai muito, por conta da programação, né, da nossa programação social, ele vai muito para o lado negativo. E aí a pessoa, ela não sabe o que ela gosta. Olha a sua agenda. Então, quem não organiza a agenda? Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Eu estou lá com a minha agenda, eu não marco nada e saio fazendo. Aí tudo que chega, ou tudo que as pessoas pedem para mim, se torna importante, porque eu não tenho nada. Eu não organizei a minha semana, não organizei o meu mês. E aí eu faço para os outros, porque eu não tenho prioridade. Isso é falta de autoconhecimento, para gestão do tempo. Então, o autoconhecimento, ele está na gestão do tempo, ele está na organização do espaço, ele está nos relacionamentos. Ele não sai de nenhum lugar. Porque se você se perguntar para qualquer situação da sua vida, né? Como eu me sinto aqui? O que eu quero realizar? O que vai acontecer depois? O que pode acontecer com isso? Para qualquer área, você tem respostas. Mas essa resposta, ela vem de uma educação. Como a gente não recebeu essa educação, esse letramento para alfabetização socioemocional, a gente não faz, a gente negligencia. E talvez a gente, com a educação que foi colocada num projeto pra gente, esse distanciamento ele foi se agravando, porque ele foi só se alongando. E aí a gente precisou tomar um choque de realidade quando veio a pandemia, que a gente viu que o buraco era muito grande e precisava de ferramentas para sair dali e buscar essas ferramentas. Nós, com o teatro, a gente acaba emprestando a vida para outras vidas, né? E às vezes a gente, nesse exercício, a gente se encontra muito mais do que a gente imagina. Quando você vai fazer a personagem tal, não sei o quê, quando você vai olhar aquela personagem, você está olhando para você. Então tem muito do buscar essa referência e você acaba se encontrando, às vezes, de outra maneira. Mas é um exercício constante, né? Como que a pessoa... É uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Quando vou escrever, o que ele faz quando está sozinho? O que esse personagem faz quando ele está sozinho? E toda vez que eu faço essa pergunta para a personagem que eu estou escrevendo, a resposta é para mim. Porque, na verdade, o que eu faço quando eu estou sozinho? Qual é o meu tempo, né? Então, a gente sempre buscar esse olhar meio que... Ele não é subjetivo, né? Porque ele existe. Ele está dentro de você. Você só precisa encontrar ele. Ele está ali, está em algum lugar. Né? E, às vezes, é ferramenta. Você vai trabalhar na memória emotiva. Sei lá como você vai trazer isso, né? Igual você falou a questão do cheiro, né? Tem atriz que quando ela vai fazer 2 personagens, um tem um perfume e a outra tem outro. Porque se ela não colocar, ela não consegue se localizar. A gente às vezes faz isso. Hoje eu tô trash, hoje eu tenho um cheiro mais forte porque hoje tem que causar qualquer coisa. Opa, essa referência é minha. Ou senão só usa aquele mesmo padrão de sempre. Tenho medo de trocar, que vai que as pessoas não gostam. Mas quem tem que gostar? Eu acho que é bem interessante aí essa ideia. Esse é um ponto que eu gosto muito. É muito profundo a gente olhar para tudo isso. Porque a gente precisa de tempo e precisa de consciência e precisa não voltar. Mas a gente volta. A gente sempre está caindo, né? Essas recaídas desse
desse padrão antigo. Por isso que a gente tem que conhecer os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, dentro do processo da mentoria, mas a gente faz isso, mas o que eu vou falar aqui agora a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Pode fazer um adolescente, um jovem, um idoso, um adulto, qualquer pessoa entender o que é as suas emoções, porque sentir não é pecado. Todo mundo sente, todo mundo tem vontade de falar palavrão, todo mundo tem vontade de gritar, xinga por dentro e tá tudo bem. Você tá, em certo momento, gerenciando um conflito maior fora. Mas como é que você gerencia dentro? Né? Como é que eu gerencio dentro? O quanto eu sou capaz de saber o que esse pensamento e essa emoção aconteceu dentro de mim e me perguntar e trabalhar com ele. Né? Então aí o conflito fora não aconteceu, mas e dentro? É muito pior, porque depois vem as doenças emocionais, físicas. Para isso, a gente tem que conhecer as emoções e dizer, não é pecado sentir, mas o que eu vou fazer com elas? Como é que eu vou agir para não reagir tanto comigo, no meu, né? Nesse relacionamento intrapessoal, como no relacionamento interpessoal, que é com o outro. Porque sentir, todo mundo vai sentir, só que a gente nega, né? Porque todo mundo pensa que é feio. Então, não é. Então, todo mundo tem pensamentos e emoções negativas. Não precisa ter medo disso e nem se criticar e se julgar por isso. Um exemplo, acho que é a questão do luto, né? Cada um sente de uma maneira, mas ele tem que ser vivido. Porque se ele não for vivido, vai ficar um gap assim, monstro, que você não resolveu com você e lá na frente você vai sentir isso de alguma maneira, né? Então, acho que o luto, ele é bem... Essa questão de... O que eu faço com isso daqui agora? Né? Isso aí eu acho que pega toda aquela base. Como que foi isso na sua família? Como que lidou isso na sua família? Como que lidou isso na sociedade, na sua religião e tudo mais? Se você tem todas essas referências, como que você lida com isso? Né? Eu acho bem interessante. Joane, você, além desse livro aqui, você escreveu Inteligência Emocional na Prática e o Despertar. Não tem nem o Despertar, não? Você não trouxe? É esse aqui. É esse aqui? Chama Hoje, Amanhã e Sempre, RAS. É que eu só li a parte de cima. E como é que é isso? Você transformar suas experiências num livro e saber que isso, de alguma forma, ajuda outras pessoas, assim, no seu íntimo. Aí mais uma impressão pessoal, né? Isso que é esse material? Esse é meu queridinho. Mostra. Esse material de criatividade chama Criativamente. Tem outros já que vão sair aí, que a gente está fazendo sobre as habilidades emocionais e socioemocionais. Mas ele traz o quê? Ele traz exercícios de criatividades, onde a gente estimula o cérebro, porque a criatividade ela é um elemento da neuroplasticidade para que a gente possa ter fluência de pensamentos e a gente possa ter essa maior interconexão dos hemisférios com mais qualidade. Tá? São cartões. São cartõezinhos com algumas propostas. Tem propostas maiores, tem propostas menores. Tem lá, por exemplo, vamos escrever uma frase com 8 palavras, onde você explique um contexto que todas comecem com a letra M. Obrigado. Mamãe mandou mamar, né? Vamos assim. Vai. Então, não pode ter conectivos, não pode ter vírgula, nada. Ele tem que passar uma mensagem. Então, tem várias atividades aí para que a gente possa brincar. É dos 6 aos 99, está aí atrás, ó. Ixi, então, perto de não usar mais. Como o Aurélio 100, gostou, Obrigado. como o Aurélio Rony. gostou, eu vou deixar de presente para ele. E vamos falar do outro. É porque eu tenho um filho que vai adorar isso, Pedrinho. Vamos falar desse livro. Inteligência emocional na prática. Esse Inteligência Emocional na Prática saiu da primeira experiência que eu tive com o Daniel Goleman. Ele surgiu na pandemia, sim. Tá? Ele traz aí habilidades como a empatia, a organização do tempo, planejamento. Se você pegar esse livro, está escrito ali, ó. Aprenda a desenvolver as habilidades socioemocionais e emocionais na sala de aula. Mas na sala de aula, na sua vida. Na sua sala, no seu espaço. Porque se você abre o livro, você percebe que ele fala de planejamento, de rotina. São capítulos curtíssimos, com uma linguagem muito simples. E cada final de capítulo, ele te chama para prática.
E tem também, tem gratidão, porque... Eu abri na página correta aqui, Aurélio. Paz e gratidão. Gratidão para encerramento de ciclo. Gratidão é uma palavra fantástica e um sentimento magnífico. Eu acho que é um exercício que todo mundo deveria fazer. De não só falar, mas de sentir gratidão. Sim, porque quando a gente fala e escreve sobre gratidão, sobre reconhecer os nossos pequenos micro-resultados, nós ativamos uma área do cérebro, tá, que produz muito bem-estar. Uma área do cérebro que faz você aumentar o sentimento de amor, de valorização, de realização. Então, isso aí é científico. Eu aprendi que a gratidão te dá como se fosse um delay no teu pensamento, que é o tempo de você ver se você está falando para você ou para o outro. Né? Que às vezes o outro chega, você fala bom dia, ele fala bom dia, só sou para você. Quem tá com o problema é ele. Com certeza. Né? Então, aí entender que seja grato pela essa oportunidade que ele está mostrando para você de que não deva ser assim. Né? Então, ter gratidão também às coisas negativas, porque elas te ensinam. Né? Então, às vezes a pessoa pega aquele processo dela, não, hoje já tropecei no cachorro, bati na mulher. Cara, para. Faz o exercício de respiração. Tem como virar, não tem? Tem como mudar. Exercício. Esse livro, esse material aqui também está disponível nos mesmos endereços do outro? O Criativamente, é a minha marca pessoal da minha empresa, né, Desenvolvimento Humano Integral. Esse só se você pedir para mim, daí eu posso mandar. Eu tenho em casa esse. E se não está ainda no mercado, preciso colocar. Se eu pedir pelo Instagram... Sim, daí pelo Instagram a gente entrega. Então, gente, esse aqui só pelo Instagram, tá? Só entrar lá... Repete seu Instagram. Vamos comprar um monte. Ó, eu já abri aqui, já gostei, tá? Vocês vão gostar. Pode comprar que vocês vão gostar. Entra lá, @Julaine_Gui. Bom, você, além de tudo isso que você faz, você também professora de pós-graduação, formando novos profissionais nessa área da neurociência. Como é que você enxerga hoje essa evolução, né? Nesse trabalho de ensinar as pessoas a se sentirem, né? A aprender a permitirem. Esse processo. Olhando para a educação, então olhando para essas mulheres, não são muitas. Imagina que a gente tem uma turma de 50 mulheres fazendo curso de neurociência. Nesse semestre agora. Então, trimestral, eu acho que às vezes abre uma turma por semestre, às vezes consegue uma turma por trimestre. Então, essas mulheres, elas são diferenciadas, porque elas estão preocupadas com elas, porque elas não estão suportando a sobrecarga, não estão conseguindo trabalhar por conta da indisciplina, elas estão querendo entender o que está acontecendo na sociedade. Mas elas são um número mínimo, se a gente for pensar a nível de Brasil. Então, poucas pessoas estão despertando ainda. Mas é importante. Algumas estão fazendo esse trabalho. E quando elas chegam, elas ficam super impactadas por aprender, porque ninguém ensinou, né? Como que funcionava esse cérebro? A gente não tinha, é nova essa disciplina, esses cursos são novos. Então, hoje a gente consegue entender como que funciona esse cérebro, que tipo de metodologia a gente pode usar. Então, eu acho que essa ferramenta, ela vai contribuir muito para a educação, muito mesmo. E eu gosto muito nos cursos de pós de levar elas. Eu vou falar, olha, a gente está aqui para aprender sobre o cérebro, mas o que é que a gente pode fazer sobre o nosso cérebro enquanto educadoras aqui na sala de aula? Então, eu comecei, por exemplo, essa semana, coloca um emoji de como você chegou, registra. No meio da aula, olha por tudo que você aprendeu, se você conseguiu se motivar, olha de novo. Então, ela está ali. Eu estou ali sempre puxando para que ela entenda que o comportamento dela está relacionado a uma emoção, talvez por cansaço, talvez por desmotivação, talvez, né, naquele dia. E eu vou trazendo ideias ali para que ela use essa neurociência na vida prática. E nós terminamos essa semana com um exercício muito interessante, que foi você fazer a sua linha do tempo e colocar 3. Eu vou deixar aqui, para o Guilherme, para o Aurélio. Aí, Guilherme, vamos lá, hein? Para o Rony. Para casa. Tá? Para casa. Vou deixar um para casa aqui como professora.
Coloca aí uma linha do tempo e vamos... na linha de cima, 3 coisas que aconteceram na sua vida importantes que você escolheu. E 3 coisas que aconteceram que você não escolheu. E a partir disso, como essas coisas reverberam na sua vida hoje? Que gatilhos emocionais, que emoções elas geram? Elas geram, de fato, quem você é. Porque são suas experiências, são suas memórias. E elas dizem quem nós somos. Mas a partir dessas 6 informações, o que você vai fazer? Quem é o Rony que você quer ser? Então, assim... isso é neurociência na vida prática através do autoconhecimento. Entender que meu cérebro funciona a partir das minhas experiências, mas se foram experiências positivas, eu posso usar essas experiências como âncoras cada vez que eu quiser fazer um projeto novo. Então, se eu tenho algo positivo, então eu posso lembrar disso, de uma conquista, de nascimento de um filho, porque isso impulsiona o meu cérebro e me valida a ter mais coragem, a ter mais ação. E as experiências, às vezes, tão negativas, entre aspas, mas eu gosto de falar a palavra desafiadora. Essas experiências desafiadoras, ela está dizendo para você, você pode mais, mas existe um bloqueio aqui. Por que é que você permanece aqui? Por que é que você se sente assim? Olha, eu ainda faço isso, estou preso nessa experiência. Bem, anotou, né? Essa questão o coaching, essa ênfase no coaching educacional, a gente falou muito sobre neurociência. Ela é a mesma coisa ou como é que você desenvolve essa outra parte? Você faz esse trabalho de coaching também? Esse trabalho ele acontece dentro do método. Então, hoje eu tenho o meu método, que é o APRC, tá? E eu utilizo esse método e esse trabalho vai acontecer dentro do método. Por quê? Porque quando eu fiz formação em coaching, então o coaching ele existe em várias áreas, área educacional, área da inteligência humana, da inteligência emocional. Então, é para que você aprenda a fazer as perguntas certas no meio que você está. Por quê? Porque, de repente, a pessoa ela só precisa fazer uma reflexão. E as perguntas certas, você não dá resposta. Então, você direciona a pessoa a caminhar. Então, aqui no livro, eu gosto muito. Eu usei o coaching ao final dos capítulos para fazer as chamadas para que a pessoa possa se movimentar. Porque quando você faz uma pergunta e você é capaz de mexer com a estrutura daquela pessoa, ela consegue se movimentar. Do que eu dizer para você, Aurélio, a partir de amanhã você passa a respirar. Viu? É importante. Então, isso vai ser muito pouco. Agora, quando eu fizer a pergunta certa, talvez você comece a respirar. Bem simples, né? Tá. E aí que entra a ferramenta. É aí que é a ferramenta. A gente, por sorte, né? A gente tem muitas mulheres ocupando posições de destaque e de chefia, né? Pode-chefe, né? As mulheres podem mulheres chefe. podem. E como é que a autorregulação, esse processo de autorregulação, ajuda essas mulheres nesse processo de prosperidade, né? Na verdade, dessa tomada das decisões, de como, digamos assim, ter maior sucesso nas posições que elas ocupam, né? Porque a gente sabe que não é fácil para as mulheres, né? É um mercado, é uma sociedade hostil, machista. a sociedade é hostil para as mulheres em cargos de liderança. Então, isso de alguma forma ajuda a que elas enfrentem essas situações. A gente brinca assim que a comparação sempre infeliz é a mulher sendo comparada a um homem e não uma mulher comparada a uma grande mulher, que sempre deveria ser essa a ideia, né? É a mulher comparada à mulher. Até porque o homem, se ele fica bem humildinho, bem quietinho, ele depende inteiramente da mulher, ele não tem o que falar. Ele só nasce se for através de uma mulher. Então, assim, o homem tem que ficar meio, né? Primeiro aprender o que é uma mulher, como lidar com a mulher. Né? Porque senão não tem o porquê. Eu acho que nós tivemos isso bem claro no Carnaval, quando foi a cientista brasileira, né, que trouxe lá o experimento, que a gente vai conseguir aplicar, né, ali quando se tem um acidente. Ela descobriu que
criou um produto e vai aplicar nas pessoas e essas pessoas podem recuperar os movimentos do corpo. E a outra, que a gente não vai citar nome, que também estava no carnaval, então, que estava lá dançando. Por que eu tenho que escolher uma ou outra? Então, a gente tem que começar aí. Então, eu posso escolher as duas. Eu nem preciso comparar, porque são âmbitos diferentes. Então, São a mulher... vitórias diferentes. Exatamente, são vitórias diferentes. Só que a própria mulher, ou a sociedade em geral, vive comparando as mulheres. Então, ela tem mais valor porque ela é cientista, ela tem mais valor porque ela tem mais valor. Porque... Então, as duas têm valor. Então, a gente tem que começar olhando nessa questão da comparação. E agora, quando o Aurélio falou, ó, na liderança, todo mundo lidera. Você lidera a sua casa, você lidera os seus filhos, você lidera o seu trabalho. Então, quando a gente vai olhar para essa mulher e falar dessa autorregulação, às vezes a gente cai, perde o trabalho. Eu tenho um trabalho aí de autoconhecimento, de inteligência emocional há mais de 10 anos, mas eu sou perfeita? Eu sou melhor do que eu já fui. Mas eu não sou ainda 100% do que eu gostaria. Porque é todo um processo, tá? E essa autorregulação, ela ajuda a gente a gerenciar. Gerenciar quem primeiro? As nossas emoções. Gerenciar quem primeiro? Como eu me comunico com o outro. Ó, eu atendi uma professora que ela é coordenadora, tá? Ela é lá de cima do Nordeste. E na primeira fase da mentoria, ela cuidou dela. E ela disse agora, olha, Ju, estou coordenando, adoro o sotaque deles. Estou coordenando 7 mulheres e lá no meu espaço. Como eu faço? E aí a gente foi, como é que você escreve o bilhete quando você vai fazer uma cobrança? Como é que você chama essa mulher para conversar? Como que você orienta ela? Você valoriza, porque muitas vezes não é só o salário. As pessoas saem dos cargos. Por quê? Porque não se sentem, né, pertencentes. Não tem esse vínculo. Então, essa mulher, para ela liderar, ela tem que se conhecer. Ela tem que saber se comunicar. Ela tem que gerenciar as suas emoções. Porque se é uma pessoa muito reativa, o que ela vai fazer? Toda vez ela vai... Pula com os 2 pés. E aí ninguém vai fazer o que ela quer ou todo mundo vai fazer por medo. E aí cria aquele clima de tensão. Então, para uma pessoa que quer liderar, né, ou que tem problemas de conflitos familiares, muitos conflitos, primeiro, desenvolva a sua comunicação. Então, a gente tem o que a gente chama de comunicação assertiva. Aqui no livro tem um capítulo que fala sobre isso. Então, é a linguagem do corpo. Então, uma primeira coisa, quando eu for pedir um feedback, que seja um feedback negativo, que eu quero, né, que a pessoa me devolva um resultado, então eu não faço um feedback negativo. Eu valorizo, aí eu comunico o que eu queria. Ou quando eu vou conversar com uma pessoa simples, para a gente saber se a gente tem essa linguagem da comunicação. Eu levanto, eu balanço as pernas, eu balanço o corpo, eu fico fazendo outras coisas. Por que então que eu fui conversar com aquela pessoa se eu não tinha tempo para prestar atenção nela? E muitas vezes a pessoa nem fala, ela nem percebe, só que o inconsciente dela percebe. Então, são pequenas coisas que podem gerar grandes resultados. As pessoas pensam que precisam de grande formação, mas a liderança, a primeira parte seria a comunicação. Acho que é todo, né? A comunicação é essencial. Você mencionou assim, que você, quando era mais jovem, adolescência, tinha uma inquietude, pensamentos negativos. Posso fazer uma perguntinha nisso? Eu fiquei preocupado em saber qual é o nome da cidade. 4 mil habitantes. Eu pensei, Você eu ia perguntar na hora, mas depois ela Agora não você falou. voltou aí achei no que ela... assunto, eu falei assim, você é obrigado a perguntar. Como que chamava a cidade? A minha cidadezinha de 4 mil habitantes, hoje é uma cidadezinha muito charmosa, que tem a festa da Vaca Atolada. Ela chama Boa Esperança. Fica entre Campo Mourão e Goiôerê. Tá vendo? Vamos lá, Aí, ó. É em julho, gente. Todo ano. Friozinho. Qual cidade é essa? Então, assim, hoje, o que você diria para aquela Julaine adolescente Das inquietudes, assim. que poderia mudar ela e fazer ela pensar melhor? Aquela época não tinha neurociência, né? Não, mas hoje você então, diria hoje, para ela. Hoje, se eu voltasse lá, eu ia falar, olha aqui,
Dá para pensar diferente. Dá para agir diferente. Se a gente aplicar a meditação na sua vida, se a gente aprender a respirar, se a gente usar a programação neurolinguística e se a gente usar o autoconhecimento. Então, eu ia levar essas ferramentas para ela de forma prática e dizer para ela, não precisa ficar assim, que é um pouquinho do que eu faço com os meus adolescentes hoje, que eu ainda tenho, além das mentorias, né, da pós-graduação, eu tenho uma carga horária de 12 horas, onde eu ensino criatividade, autoconceito, inteligência emocional para os adolescentes superdotados do Paraná. Então, o que eu levo para eles? Essas ferramentas. Então, eu levaria para minha adolescente várias práticas para que ela não sofresse tanto. Porque eu perguntava muito, eu perguntava sobre a vida, sobre a minha casa, como ia ser, por que a mente funcionava assim, o que estava acontecendo no mundo. Acelerado. Acelerado. Então... Aurélio, o nosso tempo é curto. Nosso tempo cara, é curto. O papo tá muito legal. O papo, mas... A gente tá tentando aprender um pouco aqui, né, Rony? Mas a gente vai ter que... A gente vai ter que fazer um... exercício de casa. Para casa aqui, ó. Timeline, ó. Ela mandou escrever. 3 coisas que marcaram embaixo, que fui eu que fiz e 3 coisas que marcaram que não fui eu que fiz. Mais ou menos isso, né? Juliana, a gente precisa que você faça os seus agradecimentos. Não, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Vai lá. Ó, essa aqui é uma pergunta interessante. Qual o primeiro passo prático para aquela mulher que sente que não sabe lidar com o que ela sente? Ó, profundo isso. Sente que ela não sabe lidar com o que ela sente. O que você indicaria, mas que ela deseja iniciar essa sua jornada para despertar? Então, o primeiro passo prático é reconhecer. Então, eu dou um passo atrás, saio da cena que eu estou vivendo, olho para essa cena, me distancio, que é muito importante, porque quando a gente se distancia, a gente consegue fazer uma análise. Se for um desafio, um problema, eu pergunto o que eu estaria fazendo ou sentindo se isso não estivesse acontecendo ou eu não precisasse passar por isso. Aí a pessoa consegue se ver no nível do processo evolutivo. Ela consegue se localizar. Quando é um desafio que ela vive externo. Quando é um desafio que ela vive nela, desse despertar, reconheça. A gente tem medo de reconhecer. Eu estou com ódio, com raiva. Valide a emoção. Perceba o gatilho, a experiência. Então, você reage assim porque você tem uma experiência que foi da sua adolescência, foi um trauma. Eu atendi uma pessoa essa semana e ela falou, fiquei 2 anos no psicólogo e ninguém falou que... Quando eu fiz uma pergunta para ela, falou, eu me sinto invalidada porque o meu ex-esposo, ele dizia que eu não fazia nada, que prestava nada certo. E eu não consigo caminhar nos meus projetos. Então, isso é muito sério. Então, valide. Eu falei para ela, agora você valide, a gente precisa ressignificar. Então, valide, reconheça, encontre a situação, ressignifique. A partir dali, olhe para você, quem você é hoje. É um exercício simples. Então, essa situação me fez quem eu sou hoje. Eu ainda preciso ter medo disso? Como que eu posso lidar com isso? Usa esse mecanismo. E se eu consigo ressignificar, existem alguns exercícios de ressignificação que você pode agradecer, se for algo simples, que não seja tão traumático, e você pode seguir a partir dali, porque isso me fez ser quem eu sou. Mas muitas vezes os traumas são muito profundos, mas é importante que você reconheça, valide a emoção. Talvez você não saiba qual é a experiência, então você observe. Cada vez que aquela situação acontecer, que você tiver aquele sentimento e aquela emoção, quando eu senti isso? Quando eu senti isso? Aí você busca na memória e você sabe qual foi esse bloqueio. A partir daí você pode ressignificar ou você procura ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de uma mentoria que te ajude a se reprogramar. Mas começa no reconhecimento e na validação, não na negação, porque muitas vezes a gente nega. Então, o despertar, ele começa em validar o que eu sinto e depois procurar espaços, caminhe, né? A gente está falando de mulher, então escolha mulheres,
Escolha um livro, escolha caminhos, escolha fazer network, se conectar com outras mulheres que estão buscando isso que você quer, que é o despertar. Porque o despertar é o empoderamento, o despertar é um emocional equilibrado. O despertar é fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, que seria a minha prioridade. Porque muitas vezes nós ficamos como? Aceleradas no piloto automático, cuidando da família, cuidando dos filhos, fazendo tudo. E a gente também deixa de se conectar com essa mulher, com toda essa complexidade que é o ser humano em si, com todas as nossas experiências. Então, é muito importante começar esse processo. Porque depois que a gente começa, a gente não para mais. Aí, ó. Você falou aquela hora da música da Gabriela, né? Que eu sou assim. Na hora eu já pensei a sequência, que é um belo dia eu resolvi mudar. Já foi pra Rita Lee. Vamos mudar. Bom, mas nosso tempo, infelizmente, é curto. A gente queria agradecer, né, Rony? Sim. A disponibilidade sua de vir aqui, né, no nosso PodChef. Olha, cada vez melhor, né? Foi realmente uma aula que acho que quem acompanhou ficou com vontade de saber mais, de ler seus livros, né? Isso que a gente espera, né? Que acessem lá as redes da Julaine para conhecer mais, busquem conhecimento, né? E lembrar que a informação, gente, se você não buscar, ela vai continuar lá passível. Ela só vai se tornar informação se você degustar, buscar. Para a gente é sempre bom trazer profissionais, pessoas de sensibilidade aqui para mostrar o trabalho, né? Que a gente tem pessoas aqui que fazem esse trabalho e pra gente é aprendizado, né? Eu vejo você falando, ela falando tá dando aula, eu tô me sentindo um aluno aqui estudando. Mas é verdade, porque são assuntos que a gente não domina, né? Então a gente fica assim, entende um pouquinho de alguma coisa, de outra, né? Mas assim, muito pouco. Então embora você fala assim, respirar, nossa, parece que é simples, né? É simples, mas assim, tem toda uma coisa envolvida, não é só o respirar. O respirar, né? Ele traz, né, muita coisa. Então, a gente fazia muitos exercícios de respiração no teatro e tal. Então, a gente sabe como é importante o respirar. Mas, diga. Precisamos, né, fazer que você faça os seus agradecimentos. Isso. Se a gente cobrança também, se esquecemos alguma coisa. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se você quiser falar de novos planos, de mais alguma coisa, aqui o espaço é seu. PodChef. PodChef. Então, vamos lá. Eu quero deixar um convite aqui. Eu sempre estou abrindo. Todo mês eu abro algumas vagas gratuitas para atender alguma mulher. Então, a gente chama de sessão diagnóstica, que a gente faz um alinhamento. Então, se você tem interesse em ter um encontro para você entender o momento que você está, o gerenciamento das suas emoções, seu planejamento de vida, né? O que é prioridade para você daqui para frente, entender um pouco mais sobre você, pode mandar mensagem lá no Instagram, que daí eu organizo a agenda, entro em contato com você e a gente faz esse movimento. E demais, eu quero agradecer, realmente, foi um prazer estar aqui. Gente, vou contar para vocês. Para começar, foi difícil. Segredos, gente, segredos. Mas, foi muito gostoso, foi um papo assim, né, que eu pude responder algumas questões, que a gente pôde explorar um pouco sobre esse assunto, mas tem muito mais. A gente pode voltar em algum momento para trabalhar algum tema específico. Mas foi um prazer, agradeço a toda a equipe que esteve aqui, né, nos apoiando, o Guilherme, o Rony, o Aurélio, e a esse chamado, que com certeza não é por acaso que eu estou aqui hoje, e com certeza esse trabalho pode chegar em muitas pessoas. Então, para você também, que vai ouvir, que vai assistir depois, ouça com carinho. É um presente, né, que a gente está deixando aqui para contribuir com as nossas mulheres, com os nossos jovens, com todas as pessoas que passarem por aqui. Aproveitem esse material. E meu muito obrigado aí por esse momento e sucesso para o PodChef. Espero estar aqui mais vezes. Com certeza. Como sempre a gente diz aqui, né, Aurélio? Primeiro a gente vai reverenciar os nossos ancestrais que nos permitiram estar aqui de novo, mais uma vez.
E dizer que tudo isso só acontece quando a gente usa de uma palavrinha mágica que é muita paz e gratidão. Sabe por quê? Porque aqui pode chefe!